Boa tarde, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs. É um grande prazer revê-los através dessa lição. E hoje, uma lição muito, mas muito profunda e importante para as nossas vidas. Gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade de mergulharmos no conhecimento da Tua Palavra para o exercício de nossa fé. Abençoe-nos, prepare-nos, capacita-nos a Te servirmos em espírito e em verdade. Te pedimos agradecidos com o perdão de nossas faltas e pecados, em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém. Suportando a provação, lição 3 desse trimestre. O tema central em Tiago, capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Veja que aqui Tiago fala de algo muito familiar na linguagem do seu irmão, que é também o nosso irmão mais velho. O tema principal, lembrar que seremos salvos. Mas esse contexto aqui do que nós lemos, disse, depois de ter sido aprovado. Mas quando será, então? Quando seremos aprovados? Quando será o fim para alguém? Já parou para pensar nisso? A coroa da vida que ele disse aqui é algo escatológico, e será naquele grande dia. Não importa se estaremos vivos naquela ocasião e seremos transformados vivos para ir ao encontro com o Senhor nos ares, ou se seremos ressuscitados. Para aquele que não estiver vivo naquela ocasião e tiver que ser ressuscitado, o fim foi antecipado. E quando você desceu ao fim, antecipadamente, você desceu vitorioso ou derrotado? A sua escolha fez a diferença. Como a sua escolha fará a diferença lá no final. Cada um de nós fazemos as nossas escolhas. Interessante que, se formos colocarmos em harmonia, em paralelo, esse texto de Tiago 1,12 com Marcos capítulo 13, verso 13, Cristo falou algo semelhante. Diz que nós seremos odiados por todas as gentes por causa do nome dele. Seremos perseguidos. Isso dentro do contexto do sermão profético. Mas aquele que perseverar até os fins será salvo. Como eu disse, muitos talvez de nós não estaremos vivos quando Jesus voltar. Seremos ressuscitados se já tivermos morrido. Mas todos os dias nós temos perseguições pessoais. Todos os dias nós temos problemas a enfrentar, temos lutas. Cada dia, um após o outro, é uma nova batalha, uma nova luta no jogo da vida. Todos os dias devemos fazermos novas escolhas. E a escolha principal, jamais abrir mão dela. A decisão de ser salvo. A decisão de aceitar a graça. A decisão de ir para o céu. A decisão de deixar Jesus guiar a nossa vida. Realizar o nosso querer e o nosso realizar. Aí, numa ou noutra situação,
seremos vitoriosos. Segundo tema, a raiz da tentação. Interessante. Essa expressão foi muito feliz do autor dessa lição. Tiago capítulo 1, verso 13 e 14. Poderíamos daqui extrairmos alguns pontos interessantes para a melhor compreensão do que está inserido nesses versos. Primeiro, que Deus não tenta a ninguém, nem tampouco é tentado. Marque claro isso, hein? Deus não tenta ninguém e nem tampouco é tentado. Segundo, nossa própria cobiça, é o que diz o texto bíblico. Ela é a raiz da tentação. É como um tumor maligno que pode entrar em metástase a qualquer momento e alastrar por toda a nossa vida. Todos conhecem. Imagine que um tumor maligno parece um ovo frito. Ou um ovo, você quebra um ovo num prato, está ali a gema no meio, o tumor, a clara em volta, a proteção do tumor. Se aquela clara abrir um caminho, romper um caminho, para que a gema, ao ser perfurada, possa escorrer e cair na corrente sanguínea, terá acontecido a metástase. E o câncer lançará raiz por todo o corpo, por toda a corrente sanguínea. Células malignas destruindo a vida. Assim é a cobiça, assim é o pecado. A única saída, nós vimos aqui em Lucas, capítulo 4, verso 8, foi a resposta que Cristo deu a Satanás quando ele próprio foi tentado. Ele citou Deuteronômio, capítulo 6, verso 13, para Satanás. E a mesma citação que nós temos que ter na ponta da língua a todo tempo, contra Satanás, contra o pecado. Só ao Senhor teu Deus adorarás e prestarás culto. Muitas vezes, meus amados irmãos e irmãs, brincamos muito com o pecado. Isso é cultuar a Satanás. Isso é cultuar ao pecado. Facilitar, se expor, colocar-se à disposição do pecado. Muitas vezes não vamos atrás, mas ficamos disponíveis aonde estamos mesmos. E já preparamos a resposta: se vier até mim, a carne é fraca. Sabe, irmãos, as nossas escolhas precisam estar recheadas de poder, que é adquirido através de escolhas seguras, fundamentadas na palavra de Deus, no estudo diário da lição. Isso nos sustenta, isso nos alimenta. Se existe uma quimioterapia para combater o pecado, é o fogo do Espírito, que facilmente os recebemos através do estudo diário da palavra, da oração diária, de orar sem cessar, dobrar os joelhos na hora do aperto. Não é depois que passou, que já aconteceu tudo. Tudo é bom. Orar a qualquer momento é interessante, mas ter peito para se desviar, para sair do ambiente e ir lá e se trancar e bater o joelho no chão e suplicar o poder
e a salvação e a cura, antes que as cicatrizes sejam inevitáveis. Terceiro tema: quando a cobiça concebe. Poderia colocar uma outra expressão aqui em paralelo: quando estoura o tumor, quando entra em metástase. Meus amados irmãos, Tiago capítulo 1, verso 13 ao 15, é bastante feliz nessa questão. Ele afirma que é na consumação da cobiça, ou do fato, que aí se gera então o pecado e inevitavelmente a morte. O único procedimento para evitar essa cadeia inevitável de fatos e acontecimentos, o único procedimento, segundo, é o arrependimento, é o perdão, é a nova vida. Mas nada disso nos livrará das cicatrizes. As cicatrizes serão companheiras enquanto vivermos neste mundo. Mas no momento em que você não se aguenta mais só de deitar cobiçando, seja qual for o tipo de pecado, enquanto você deitar cobiçando aquilo, a qualquer momento você mergulhará nesta lama. Irmãos, se nós dividirmos o nosso tempo das 24 horas do dia, raciocínio, 8 horas passamos trabalhando, 8 horas passamos dormindo, foram 16, sobraram 8. Essas outras 8 horas, o que passamos fazendo? Entre alimentar, necessidades e tudo mais, o que sobrou para o exercício da fé? A mordomia do tempo, quando o Senhor prestar conta conosco, o que fizemos de 8 horas que sobrou para a nossa vida pessoal? O que sobrou para a relação com Cristo e sua palavra? Na verdade, as 24 horas do dia, quando estamos doentes na cobiça do pecado, o tempo todo a mente está martelando naquilo. Agora, se martelar na palavra de Deus, você estará superando o tempo todo o pecado. Não é fácil, meus amados irmãos, porque ao nosso redor nós vivemos num mundo contaminado pelo pecado, pelo câncer. Células malignas estão à nossa volta o tempo todo. Respiramos, comemos, assistimos, vemos o tempo todo. Por isso que o nosso Salvador disse: orai sem cessar. Justamente para impedir que a ave do pecado, essa carniceira do pecado, faça ninho na nossa cabeça. Do passarinho passar voando, ninguém pode impedir, mas de fazer ninho na cabeça, todo mundo é obrigado a impedir. Isso é fato. E através da oração, só assim seremos vitoriosos. Orar sem cessar, não importa onde você está, porque a oração tem poder. Através dela nós alcançamos a fonte do poder, que é o próprio Deus. Do contrário, a cadeia de fatos será inevitável, porque a cobiça gera o pecado e o pecado gera a morte. Não importa se é a morte espiritual, não importa se é a morte física, morte de todo jeito é morte.
A apostasia é uma forma de morte. E na maior parte das vezes gerada por escolhas erradas. O que devemos estar martelando nas 24 horas do dia que estamos, quando não estamos dormindo? Você parou para pensar nisso? Cobiça é a palavra. Cobiça. Não é só o pecado não cobiçarás, o 10º mandamento aqui. O tratamento aqui, em referência, é a cobiça em geral de qualquer forma de pecado. Não é só de propriedade alheia. Qualquer forma de pecado. Ao invés de cobiça, poderíamos utilizar aqui a palavra desejos. Quando o desejo concebe, aí estoura o tumor. Aí medidas radicais terão que ser tomadas para tentar salvar a vítima. Satanás é um alienígena. O câncer é um alienígena. É um corpo estranho, mutante. O pecado é idêntico. Ele se manifesta em várias formas, mas sempre atingindo o seu ponto fraco. Só a oração nos dará poder e condições de vitória. Quarto tema: toda boa dádiva e todo dom perfeito. Olha que interessante. Tiago capítulo 1, versos 16 e 17. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Se observarmos o verso 18 ainda, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Você já ouviu falar de renascer ou renascimento? Já ouviu falar de conversão diária? Já ouviu falar de batismo diário? Pois bem, todos os dias, quando despertamos, devemos já fazer as nossas escolhas do dia ali, sentados ou ajoelhados ao pé da cama. Todos os dias ao deitar, fechamos o dia do mesmo jeito, suplicando por um rebatismo diário, nesse fogo de entusiasmo do Espírito Santo, para que possamos renovar a nossa fé e a nossa conduta diária, e não nos conformar com esse mundo, mas ter a mente renovada na palavra, porque ela, a palavra, inserida em cada um de nós, nos conduzirá à vitória, ao encontro de armas imbatíveis para a vitória neste grande conflito. Isso é o rebatismo diário, que evita a queda. E ainda assim, se cairmos, estaremos firmes na mão do Salvador, que nos levantará de imediato e guiará os nossos próximos passos. Quinto tema: tardio para falar. Tiago capítulo 1, verso 19 e 20. O que ali está dizendo? Ser pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para irar. Meus amados, lembre-se que estamos envolvidos o dia todo das nossas vidas, o tempo todo, com nossas famílias, com familiares, no trânsito, no trabalho,
e etc, etc. Quando temos dificuldade para ouvir, automaticamente teremos mais ainda dificuldade para refletir, para analisar e, consequentemente, para arrepender. Porque se não aprende a ouvir, como aprenderá a refletir? Quem só sabe falar, não aprende a ouvir, se fizer uma besteira, ainda vai achar que está certo. E o coração vai se tornando uma pedreira, e cada dia mais distante do arrependimento. De trás do silêncio tem mais sabedoria do que diante de muitos sermãos. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, minha irmã. De trás do silêncio tem mais sabedoria do que diante de muitos sermões. Reflita sobre isso. Observe o que faz um bom juiz. Ele ouve as partes. E ao observar nos olhos das partes e de seus defensores ou acusadores, ele perceberá com a devida sabedoria quem está gaguejando, quem está mentindo, quem está inventando, quem está certo e quem está errado. E depois de muito ouvir e muito refletir, dificilmente tomará uma decisão errada. Seja você mesmo seu próprio juiz, aprendendo a ouvir mais do que falar. De outra forma, se invertermos essa orientação bíblica, é uma característica de moléstia mental ou emocional severa. Porque não ouvir, falar e falar, e irar-se, inverta para ver. Irar, falar e não ouvir. Essa inversão é uma característica de fúria emocional, de surtos, de delírios e de uma tendência de desequilíbrios diversos emocionais que poderão nos levar à queda. Não importa se por um só momento, lá no trânsito, ou dentro de casa, ou em qualquer lugar. Muitas vezes, com o patrão, ou com os clientes, aguentamos tanta coisa, e com o próprio cônjuge, com o próprio filho, o próprio pai, não aguentamos nada. Basta olhar de mau jeito, já está entrando em fúria, já está fervendo, está supitando. Se você está assim, procure ajuda. Você está doente. E somente através de ajuda você poderá superar esse momento de crise emocional que você está vivendo. Você pode estar em uma profunda crise depressiva sem saber que está em depressão. E a depressão pode estar trazendo várias outras moléstias mentais agregadas a ela e te levar à queda em tudo na vida. Depois só resta tristeza, frustração, porque nada deu certo e nada dá certo. Ninguém mais quer ficar perto. Você desmancha qualquer rodinha onde você chega, porque você quer falar primeiro e quer falar por último. Você acha que sabe tudo, é o bam bam bam. Pense nisso. Vivemos no mundo e somos mortais, todos são mortais, e temos o que aprender com todos que estão à nossa volta, e temos o que ensinar também. O segredo, o mistério para o êxito nessa questão é apenas um:
agregar-se a Cristo. Vinculado a Cristo, estaremos fundamentados na palavra, e através da palavra aprendemos que ouvir é o caminho da vitória. Depois de ouvir, saberemos o que falar e como falar e quando falar. E deixe a ira para Deus, porque a dele é santa, a nossa é sempre problema. Tardio para falar, tardio para irar-se, e pronto para ouvir. Pense nisso, neste conselho bíblico da palavra do Senhor. Sexto tema: salvos pelo acolhimento da palavra. 3 pontos podemos tirar aqui de Tiago 1:21. Despojar do acúmulo da maldade e da impureza. Esse é o primeiro passo para a vitória. Lembra do que comentamos ali atrás um pouco? Às vezes deitamos e martelando no pecado. Levantamos, martelando no pecado. Trabalhando, martelando no pecado. Almoçamos, martelando no pecado. Assistindo televisão, martelando no pecado. Trabalhando na internet, martelando no pecado. O pecado martela 24 horas por dia. É o prazo de estar acordado, ele está martelando. E até dormindo ele martela às vezes. Meus amados, despojar disso, tirar essa roupagem velha e jogar, é pôr as vestes brancas de Cristo. É usar o colírio do discernimento para prestarmos atenção no que está à nossa volta e fazermos escolhas seguras. Comprar ouro provado no fogo para enriquecer. São os conselhos dados para mim, para você. Despojar. Tire essa roupagem de maldade, de impureza, através da oração, através do estudo da palavra, através do apego verdadeiro com o Senhor, orando sem cessar. O segundo ponto aqui dentro desse próprio contexto: acolher com mansidão a palavra. Acolher, irmãos. Você já conhece a verdade. É só acolher, praticar, viver. Não abra a porta para o pecado. Não vá bater na porta do pecado. Não vá brincar com o pecado. Não deixe o passarinho fazer ninho na cabeça. Combata enxote essa ave maldita para longe, através de orar sem cessar. Você pode estar conversando com as pessoas e mentalmente está orando, pedindo para se livrar do pecado, para que Deus te livre e você seja vitorioso. E o terceiro ponto aqui do texto: salvar a alma. Só assim, meus amados irmãos, poderemos ter a nossa vida salva. Se não orarmos sem cessar, se não estudarmos a palavra, se não agregarmos com Ele dia a dia, momento a momento, como venceremos o pecado? Para finalizarmos o sétimo tema, Cristo nos liberta. Eu gostaria de citar um texto de Parábolas de Jesus, página 66 e 67. As graças do Espírito amadurecerão em seu caráter. Sua fé aumentará, suas convicções se aprofundarão, seu amor será mais perfeito. Mais e mais você refletirá a semelhança de Cristo em tudo que é puro, nobre e amável. Pense nisso, meu amado irmão, minha amada irmã. Senhor Deus, muito obrigado pela sua orientação através da tua palavra.
Santifica-nos em Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Capacita-nos a ser vitoriosos, Senhor, a ser perseverantes em nossa fé e, com certeza, sermos vitoriosos pela Tua graça e pelo Teu poder. Abençoe a cada lar representado através desta oração e a todo o Teu povo que habita sobre a face da terra. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.